Olá, queridos alunos e alunas, voltamos para falar agora sobre o Evangelho de Lucas, o último evangelho chamado sinótico. Os evangelhos sinóticos são aqueles evangelhos que têm o mesmo olhar de conjunto, como já estudamos anteriormente. Quando a gente começa a ler Lucas, a gente percebe já uma diferença gritante com relação aos outros dois evangelhos que já estudamos, Mateus e Marcos. No capítulo de número 1 do Evangelho de Lucas, os 4 primeiros versículos desse evangelho, nós os chamamos de prólogo de Lucas, a introdução, prefácio, quando ele diz assim: visto que muitos já empreenderam uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, pareceu-me bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então, quando a gente começa a ler o Evangelho de Lucas, a gente se depara com essa surpresa inusitada, com essa observação interessante de que Lucas, conforme a tradição atribui o escrito desse evangelho, ele foi um pesquisador, um exímio pesquisador. Não há dúvidas que por esse prólogo Lucas tenha se debruçado muito para escrever essa obra. Os professores de grego afirmam categoricamente que o Evangelho de Lucas, juntamente com Hebreus, são os dois escritos melhores com relação na expressão grega. A redação grega de Lucas e de Hebreus e de Atos, consequentemente, porque Atos também é atribuída a autoria a Lucas, são os melhores textos bíblicos escritos no idioma original do Novo Testamento, que foi o idioma grego. Então, Lucas, ele teve um cuidado muito grande. Ele não foi uma testemunha ocular de Jesus. Lucas não foi um dos 12 apóstolos. Lucas não pertenceu ao grupo dos 70. Lucas não era daquele grupo dos 120 que estavam no dia de Pentecostes. Mas Lucas, ele abre isso no seu prólogo, dizendo que ele teve a influência, o testemunho de testemunhas oculares e ministros da palavra. E ele teve o cuidado de pesquisar. Lucas, segundo os textos do Novo Testamento, ele foi médico de profissão, médico, e também por esse evangelho fica claro que Lucas foi um pesquisador, um historiador. Ele teve o trabalho de um historiador. O versículo 3 diz, comprova isso que eu estou falando. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a origem. É impressionante o cuidado, o zelo com que Lucas trabalha esse evangelho. Então isso é digno de nota. A gente precisa olhar para o evangelho de Lucas e ter muita consideração mesmo. Todos os evangelhos estão em pé de igualdade. Não existe um melhor, o outro menor do que o outro. Todos são sagrados, todos são canônicos, mas Lucas teve um trabalho de uma cuidadosa investigação. Então isso é digno de nota e digno de atenção por nossa parte. O local e a data provável da redação desse evangelho de Lucas foi fora da Palestina. Esse evangelho, assim como o evangelho de Marcos, foi destinado a uma igreja gentílica, foi destinado a um homem chamado Teófilo. A palavra Teófilo significa Deus, filos, amigo de Deus. Há quem diga, há uma polêmica em torno desse nome Teófilo, amigo de Deus, o significado é esse, traduzido ipsiliteri ao português,
de que seria uma figura de linguagem, que Teófilo simbolizaria a igreja por ser amiga de Deus. Mas eu fico com a maioria da tradição, a maioria dos exegetas, que entendem que Teófilo foi realmente uma pessoa influente no Império Romano, uma pessoa de nome, uma pessoa renomada, e que o evangelista Lucas estava querendo consolidar na fé, querendo instruir esse homem chamado Teófilo na fé. Qual é o contexto histórico do Evangelho de Lucas? Isso é importante, esse contexto, porque ele, como eu falei, ele está instruindo a uma pessoa. O objetivo dele é consolidar, é instruir, é contar todo o relato da história de Jesus, do ministério de Jesus. Mas algumas observações do Evangelho de Lucas são importantíssimas, porque Lucas ele é um evangelista que traz o aspecto do ministério de Jesus, do olhar de Jesus para os menos favorecidos, o olhar de Jesus para aqueles que eram rejeitados. Então, há uma grande possibilidade do evangelista Lucas instruir o Teófilo, mas também nós não podemos perder de vista o objetivo de alcançar uma comunidade cristã naquele tempo. Nós não podemos perder de vista esse contexto de que esse evangelho, de que esse escrito está sendo direcionado a uma igreja gentílica, a uma comunidade não judaica, mas de maioria, a sua formação de pessoas que estão vindo do paganismo, ok? E que muitas delas se consideravam rejeitadas. Quando a gente vai estudar mais detalhadamente o exemplo de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que na igreja primitiva houve alguns embates, algumas dificuldades de relacionamento entre judeus helenistas e judeus palestinenses, entre cristãos gentílicos que não são judeus e cristãos que estão saindo da vertente do judaísmo e se convertendo, passando pelo processo de transformação, de conversão ao cristianismo. Então isso foi um impasse, isso foi uma dificuldade, isso gerou polêmicas. A gente vai estudar em Atos dos Apóstolos, teve um concílio para decidir uma coisa muito séria com relação ao rumo que a igreja ia tomar, que ela ia decidir. Mas o olhar de Lucas, as ênfases que ele traz é de um olhar cuidadoso do mestre com as camadas mais rejeitadas da sociedade do seu tempo. Então a gente vê um Jesus olhando para os pobres, Jesus olhando para os marginalizados, Jesus olhando para as mulheres. Por exemplo, tem um texto muito emblemático, está lá no capítulo 8 de Lucas, e eu faço questão de ler. É uma quebra de paradigma muito grande, e esse é o contexto que Lucas está escrevendo, quando ele diz assim: aconteceu depois disso, estou lendo Lucas 8, versículo 1 ao 3, aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Olha aí, presta atenção. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Esse texto é maravilhoso. Esse texto fala de um Jesus que tem um olhar especial para as mulheres. Mulheres não eram contadas, mulheres não eram consideradas, e mulheres eram, na maioria das vezes, rejeitadas, preteridas. E aí vem Jesus. O olhar de Lucas com relação a Jesus é de um Jesus que muda esse valor. Jesus trabalha com uma lógica inversa ao do seu tempo.
E essa é a lógica do reino. O reino de Deus veio para valorizar todos. Valoriza crianças, valoriza mulheres, valoriza publicanos, valoriza rejeitados, resgata prostitutas. Essa é a mensagem do reino de Deus. Todos são iguais. Deus não faz acepção de pessoas. E Jesus, como sendo Filho de Deus, ele exerce dessa forma a justiça, ele exerce a bondade, o amor, a misericórdia. Então o Evangelho de Lucas ele tem esse olhar especial, ele pega Jesus olhando para algumas pessoas da sociedade que eram rejeitadas. Dentre essas pessoas, as mulheres eram uma delas. Então alguém diz que Lucas é o evangelista das mulheres. Então as mulheres têm nome, por exemplo, a gente vê Cântico de Isabel, Cântico de Maria, a profetisa Ana, nós vemos aqui Maria Madalena, Joana, Susana. Então são nomes que Lucas ele faz questão de sobressaltar. Isso tem um propósito, isso tem um objetivo, isso tem um porquê. Ele está querendo dizer para a comunidade a quem ele escreve, ele está querendo dizer a Teófilo e tantos outros que tiveram acesso a esse documento, de que Jesus veio trazer a proposta do reino e que a proposta do reino ela engloba todas as pessoas. Quando eu falo que Lucas é o evangelho dos rejeitados, dos preteridos, nós temos lá a história de Lucas capítulo 16, do rico e Lázaro, do olhar para a figura de Lázaro. Nós temos, que mais? O texto de que Jesus, no seu nascimento, os pastores são os primeiros a ouvirem a notícia. Quem são os pastores no tempo de Jesus? São figuras anônimas, são figuras que não são, que não têm nenhum protagonismo. Não, ao contrário, é considerado, está dentro de uma lista de profissões impuras, imundas. Então Lucas ele tem esse cuidado de mostrar um Jesus atencioso à causa dos menos favorecidos, dos preteridos. Isso para nós é uma lição muito grande, é um desafio muito grande para nós pastores e pastoras, vocês que estão nesse caminho, nesse percurso de galgar o ministério pastoral, de terem essa visão, esse olhar de Jesus, de não menosprezar os pequenos, como os religiosos faziam, e por muitas vezes, tanto Lucas quanto outros evangelhos vão registrar esse embate, essa briga de Jesus, no bom sentido da palavra, contra os religiosos do seu tempo. Então nós sempre temos que caminhar, precisamos caminhar como Jesus caminhou, na proposta do reino de Deus. O reino de Deus veio para incluir todos e todas. Veio incluir crianças, veio incluir mulheres, profissões que não são consideradas, pessoas que são rejeitadas. O Evangelho traz a mensagem do reino de Deus, que engloba todas as pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus possa nos abençoar nesse tempo, que o Evangelho de Lucas, que essa peculiaridade que Lucas traz a nós, de mostrar um Jesus atento à causa dos menos favorecidos, atento às mulheres, atento às crianças, atento a tantas outras camadas da sociedade que não são consideradas, que esse princípio do Evangelho de Lucas, ele seja um estímulo a todos nós. Deus te abençoe, querido. Shalom.